Bem-vindo ao nosso primeiro podcast Bom Dia com as Maravilhosas. Que aventura viveremos, hein? Hoje eu estou aqui com a psicóloga Marinalva, especialista em análise junguiana. Falei certo? Junguiana. Junguiana, gente! Isso é muito novo para mim. Até precisei de uma colinha aqui para falar. Marinalva, sua maravilhosa, como é bom estar com você. E a minha primeira pergunta é, que especialidade é essa? Então, Carl Gustav Jung era um psicólogo suíço da época de Freud, foi até o amiguinho do Freud, né? Só que eles não se deram muito bem em algumas partes teóricas e ele desenvolveu uma análise onde o estudo do ser humano é mais voltado para o inconsciente coletivo. E aí ele foi destrinchando, né, diversas formas de analisar a mente humana, o desenvolvimento humano, baseado no inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e o estudo dos arquétipos. Parece uma coisa complicada, mas não é. Eu vou explicando para você aos poucos. Vamos tornar isso corriqueiro, né? A gente vai ver que a gente tem muito disso. Eu quero deixar claro que é importante a terapia em si. A análise junguiana ou qualquer outro tipo de psicoterapia é importante. Todas as linhas são importantes. O que importa é aquilo que mais se aproxima da necessidade do indivíduo. Então, existem pessoas que gostam de TCC, outras pessoas que gostam de uma linha mais existencial, mais humanizante ou analítica. Vai depender muito da necessidade de cada um. Marinalva, eu já ouvi falar que... Já procurei saber, né, que uma parte... É verdade que uma parte, a maior parte da nossa mente é o inconsciente, 95%, acho que é isso? Na realidade nós temos o inconsciente coletivo que está pulsando em toda a humanidade e tem o nosso inconsciente pessoal. E o nosso inconsciente, a nossa mente, a maior parte dela é o inconsciente? Talvez seria por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria deixar de fazer isso, mas eu não consigo. Deu para entender o popular. Vamos popularizar, é isso aí. É isso aí que a gente fala, eu queria agir assim, eu não consigo. Chegou naquele determinado momento, não consigo fazer diferente, eu sempre estou vivendo mais do mesmo. Isso. Porque tem muita gente vivendo mais do mesmo, né? Com certeza. E é o tal do inconsciente que leva a gente para essas repetições. Por isso que é importante a análise. Quanto mais você se aprofunda em você mesmo, mais você descobre os teus traumas, onde você pode estar ressignificando para que você tenha saúde. Então, a gente tenha mais qualidade de vida. Então a gente já pode entrar no tema de hoje, né? À vontade. Traumas de infância, como reconhecê-los, como descobri-los, reconhecê-los e superá-los. Então, Tati, olha, já é conhecido de todos os profissionais de saúde que a arquitetura do desenvolvimento infantil vai jogar grandes impactos na saúde emocional, na saúde física e na nossa fase adulta. Não tem como nós desvincularmos a infância e o desenvolvimento infantil do nosso estado consciente de adulto, tá? A gente sempre carrega memórias e lembranças, traumas, emoções. Todos nós passamos por traumas. Marinalva, até mesmo aquela pessoa que às vezes eu converso com pessoas que a pessoa fala para mim, eu não lembro nada da infância. É raro, mas eu já conversei com pessoas que falaram isso. Até essa pessoa tem muito da infância na vida adulta? Com certeza. Muitas vezes o ponto de esquecimento é uma forma de fuga ou esquiva. Então, essa pessoa que fala que ela não lembra da infância... Tem algum motivo para que aconteça isso. A gente pode chamar um bloqueio, alguma coisa que algum momento que ela passou que bloqueou e não deixa ela lembrar? Sim.
E essa pessoa, ela pode acontecer dela voltar a lembrar da infância ou não? Sim, pode. E quais as ferramentas? Vai depender, né, de cada um profissional que vá trabalhar. Não é uma receita de bolo. Existem pessoas que Entendi. trabalham com a análise mais profunda, com análise de sonhos. Existem pessoas que trabalham com arte-terapia. Existem outros... Tem gente que trabalha com hipnose. Outra situação que eu escuto muito é pessoas que elas falam, foi no psicólogo ou no terapeuta a primeira vez, não se deu bem, não voltou nunca mais. Isso é uma coisa muito particular. Por quê? Para você fazer terapia, você precisa ter uma conexão com o profissional. Da mesma forma que você vai procurar um médico. Você vai sentir confiabilidade, você vai sentir sintonia, você vai sentir conexão. Quando você vai num médico e uma pessoa fala assim, olha, doutor fulano de tal é muito bom. Você chega lá, o doutor fulano de tal, para você, não te tratou com a simpatia que você estava esperando, você não entendeu, não sentiu uma reciprocidade, não é? Isso Com aí. psicólogo é a mesma coisa, principalmente o psicólogo que vai te ouvir. Ele vai estar lá com você, ouvindo os seus lamentos, você vai estar se abrindo, você está falando da sua vida. Se você não tiver conexão com um profissional, não tem como fazer terapia. As pessoas, elas às vezes comentam comigo que elas identificaram alguma questão, foram no psicólogo e a partir daquele momento não se conectaram e já desistiram. Não é legal isso. Eu sempre falo, gente, é igual relacionamento. Você tem que ir, você tem que ir. Às vezes a postura, né, do profissional, a linha mesmo de atendimento, que às vezes não concatena. É uma coisa muito particular, não é receita de bolo. Todo ser humano tem uma característica muito particular. Mas a gente pode falar que tem um profissional que vai te atender. Existe com um certeza, profissional sim. que vai atender. Vai, não desiste não. É só você falar, continua falando, não desiste. Não desiste, vai ter um Vai profissional tentar. que você vai se conectar e vai te atender aí. Marinalva, uma questão que está muito em alta é a questão do trauma de infância, é a questão também da criança interior, está muito em alta. E o que seria o trauma de infância? O que seria essa criança interior? Então, como eu já tinha falado antes, todos nós, né, passamos por traumas. Já é sabido e foi até feito pesquisas por neurocientistas, comprovado cientificamente, que todos nós passamos por 5 traumas. Rapidinho, e aquele alecrim dourado que fala, não, eu não, esse negócio aí De trauma? de trauma Nunca. não existe nunca, eu não sou esse tipo de pessoa. Tá, deixa ela pensar dessa forma, né? Se ela vive feliz dessa forma, tá bom, Uau. né? Se ela tem saúde mental, né? Tá tranquilo. Então, A gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente tá aqui para agregar, somar e tentar analisar de uma forma melhor, né? viu, pegou o código? Então esse daí, então vou pegar pra mim o que é meu e deixar com o outro que é do isso outro. aí. É porque às vezes a gente fala e a pessoa fala, não existe esse negócio de trauma, ou então eu não acredito nisso, né? Uma Tem das muito coisas- disso. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que cada pessoa tem um ponto de vista. Se eu ficar sempre tentando Uau. provar para ela o meu ponto de vista, eu vou estar desrespeitando a individualidade dela. Uau. Eu já caí muito nisso, viu? Eu tô aprendendo. Então. Aí a gente vai caminhando. Eu tô aprendendo a respeitar o outro, né? Respeitar o outro, tô aprendendo. Então, mesmo que a pessoa negue o trauma, não necessariamente ele não ocorreu. Todos nós passamos por traumas, tendo consciência deles ou não. Os traumas são, a partir do estudo científico, existe uma divisão cronológica do desenvolvimento, que é de 0 a 1, a rejeição, de 1 a 3, o abandono, de 3 a 6, a humilhação, de 6 a 8, a traição e de 8 a 12, 14 anos, a injustiça. Esses traumas, eles são categorizados dentro da cronologia, mas eles podem se estender conforme a percepção e a sensação da pessoa. Marinalva, seria importante a gente repetir isso. Você vai falar e eu vou repetir com você. Quais os traumas? Rejeição, Rejeição, abandono, abandono,
humilhação, traição e injustiça. E aí, segundo o estudo aí da psicologia, em algum momento nós vivemos, nós como seres humanos, nós internalizamos através de sensações e percepções. Em algum momento a gente viveu algum desses... Sim, e dependendo da forma que nós internalizamos esses traumas, nós podemos demorar a resolver e vão abrindo-se ciclos ao longo da vida da gente para que a gente consiga resolver esses traumas, ressignificar esses traumas. Se nós não conseguirmos, o que vai acontecer? Eles vão se anelando um ao outro e a gente se torna um adulto com problemas de ansiedade, depressão, a gente pode estar gerando doenças somáticas, né, que é fibromialgia e outras coisas mais. Então, o que você está me dizendo é que síndrome do pânico, depressão, ansiedade tá muito ligado com os traumas de infância. Tem a ver com... A gente sabe que existem causas hereditárias para as doenças, né? A gente também não pode achar que tudo é psicologia, psicólogo, pensamento. Tem o pensamento que vai gerar as doenças psicossomáticas e os transtornos. E existem também as origens hereditárias, as origens genéticas, físicas, né? A gente tem que sempre estar pesquisando. Eu costumo sempre falar com os meus pacientes que eu costumo ver o homem mente, corpo e espírito. A gente tem que fazer um acompanhamento com a parte física para saber como é que está a situação, a saúde da pessoa. Saber como que a pessoa está em relação à fé em si mesmo e à fé no processo. A espiritualidade, né? E a parte de pensamento, a gente faz a investigação, a análise. E geralmente tem, né? Sempre uma coisa acontece acarretando a outra. Não tem como desvencilhar essas três áreas. Sempre acontece. Pergunta aqui. Tem como ser um adulto livre desses traumas? Tem, fazendo terapia. Tem a possibilidade? Existe um caminho de solução? Sempre. Enquanto a vida, a esperança e a solução. O interessante é a gente seguir aquele caminho do conhece-te a ti mesmo, né? Isso aí. O autoconhecimento, ele é um caminho... Como que a gente pode falar? Marinalva, me ajuda aí. O autoconhecimento, ele gera equilíbrio, ele gera a noção de respeitabilidade pelo limite, onde começa o seu e onde termina o do outro. Você passa a entender que você não tem verdades absolutas. Você passa a entender que cada um tem o direito de escolha, como você também tem. E você passa a se valorizar pelas escolhas que você acaba tendo, né? Eu entendi muito, dentro do que você falou, eu entendi que quando a gente começa a se respeitar, a gente começa também a respeitar o outro, né? Isso. A gente tem uma ideia, tá? Todo mundo tem uma ideia que todo mundo precisa ser perfeito. Né? É incutido dentro da nossa educação que todo mundo precisa ser perfeito. Ninguém precisa ser. Todos nós somos. É uma cultura? É uma cultura. Foi passado de pai para filho que a perfeição existe. A gente pode dizer que é um sistema? É um sistema. Infelizmente, né? a gente está dentro dessa matrix. A gente precisa ser perfeito. E essa exigência, ela está lá pulsante dentro do nosso inconsciente pessoal e coletivo. Tá? E aí o que acontece? Como eu preciso ser perfeita, eu fico me comparando diversas vezes com as pessoas nas mídias, nas redes sociais, na rua. Toda vez que a gente, te interrompendo, Marinalva, e toda vez que a gente se compara para perder, né? A gente se compara para menos. Pelo menos comigo. Depende. Às vezes sim, às vezes não, né? Vai depender muito do trauma que a gente carrega, né? Mas a maioria das vezes, assim, que eu percebo comigo e com as outras mulheres, que eu estou muito, assim, muito próxima das mulheres, a gente se compara para... Quando a gente se compara é para perder. Aí é que tá. Se a gente tá com a nossa autoestima ok, a gente não vai se comparar. Primeiro,
Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós nos valorizamos, nos amamos nas nossas imperfeições, porque Jung fala muito sobre luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra. Não tem como a gente pensar que nós somos luzes. Só somos, eu só sou perfeito, só tenho o lado bom. Não, eu tenho o meu lado de imperfeição. Eu tenho a minha necessidade de evolução. Uau. Eu preciso aprender. É importante entender que a partir do momento que eu olho a minha sombra, eu abraço a minha sombra e levo ela para a luz. Eu evoluo. Porque eu só consigo lidar com as dificuldades para a solução quando eu olho para elas. Então, pensa, se eu consigo ver as minhas limitações... A sombra seria o quê? Os defeitos? As nossas limitações. Aquilo que eu quero esconder de mim mesma e do mundo. Aquilo que, de repente, não é permissível, né? Dentro de um padrão moral, dentro de um padrão ético. Dentro de um inconsciente coletivo, que foi isso que você falou, né? Dentro de tudo aquilo que é pedido, né? Tá dentro do nosso inconsciente pessoal e até dentro da nossa consciência. Né? Até no consciente mesmo, né? O que é permitido, o que não é permitido, né? Então a sombra, ela é como eu gosto de falar com o pessoal, é a nossa caixinha preta. A gente tem, todo mundo tem a sombra. Quando você começa a olhar a sua sombra, você começa a se aceitar as suas limitações e passa a trabalhar também o autoamor. A gente pensa que a autoestima, ela tem muito a ver com a forma com que você se mostra para o outro, a forma com que você se veste, que você se maquia, que você se penteia. A autoestima não é isso, isso é autocuidado. A autoestima é você trabalhar quem é você dentro das suas imperfeições e qualidades e iluminações. Tá? Trabalhar os seus valores morais, a sua ética, trabalhar as tuas... O que você acha que você precisa progredir? O que você acha que você precisa trabalhar para que você seja uma pessoa melhor? Não melhor do que outra pessoa, mas melhor de quem você foi ontem. Então, você está em um processo constante de competição com você mesmo. Isso é autoestima. É autoevoluir. E de alguma forma também, quando a gente começa a trabalhar a autoestima, a gente começa também a ter uma mudança externa, né? Vem tudo junto. Com certeza, porque você passa a ser mais seguro de quem você é. Não seguro para mostrar para o outro alguma coisa, mas seguro dos teus valores. Seguro das tuas imperfeições também. Então, quando você está no mundo, você realmente está de uma forma concreta, sabe? Não está de uma forma superficial. E uma coisa que eu percebi uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima, que cuidados pequenos, que muitas das vezes eu me arrumava muito para ir trabalhar, para apresentar no profissional, mas às vezes eu não fazia cuidados, eu não tinha cuidados pequenos, como passar um creme antes de dormir, fazer um chazinho para mim. Isso é autocuidado. Quando eu estivesse sozinha, e foi nesse meu desenvolvimento, nesse caminho de autoconhecimento, que eu comecei a fazer coisas que eu gosto, música que eu gosto de fazer, tomar um sol, e coisas que eu fui descobrindo que eu gostava nesse meu movimento. Isso, a autoestima é isso. Muito bem, parabéns para você e para sua terapeuta. Dudu tá com o Eduardo tá meio ali com a carinha meio fechada, que ele não era para falar de mim. Mas eu precisei, mas é legal, eu queria te falar isso. Todo exemplo é importante. Fazer, porque por mais que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, a Tati é empoderada, a Tati isso e aquilo, mas aquilo ali é uma apresentação minha, é algo que eu preciso, são ferramentas que eu preciso para me apresentar. Mas eu comecei a perceber, observar, quando eu estava sozinha, qual a roupa que eu vestia, qual era o meu alimento, o que eu fazia para me agradar naquele momento que estava eu e eu, né? Qual a música que eu ouvia, o que eu buscava fazer. E aí eu comecei a entender que isso também era muito importante para mim, que isso era o meu autocuidado, que era o meu amor próprio. Isso aí. Sabe o que acontece muito? Isso é um padrão cultural. Às vezes a pessoa pensa que por ela olhando para ela mesma, fazendo as suas escolhas,
dizendo não quando quer dizer o não, ela está sendo egoísta. E muitas vezes não é. Isso é limite, é você estar escolhendo você. A gente tem que saber ser autoridade para nós mesmos, sabe? Isso daí é um passo muito grande para a autoestima. Saber dizer o não na hora que tem que dizer o não. E falando sobre autoestima, a gente vive aí, né, um mundo de internet, de redes sociais, e você falou sobre a questão do autoconhecimento, e hoje as redes sociais, ela tem uma demanda de perfeição, com filtros, com viagens, com postagens, com roupa. Qual seria, dentro dessa demanda, da sociedade, essa nova demanda da sociedade, qual o conselho que você daria aí para as minhas maravilhosas? Então, eu acho que a gente precisa fazer aquilo que nos faz bem. Eu sou uma pessoa que não sou muito boa para aconselhamento e direcionamento. Eu gosto de liberdade. Se uma pessoa quer usar o filtro, usa. Se a pessoa quiser fazer live de fitness, faz. Se ela quiser fazer outro tipo de vídeo, faça. Se ela quiser aparecer sem filtro, tudo bem. Faz bem para você? É a sua escolha. O importante é você não ficar se comparando com outra pessoa, porque só existe você. Nós somos seres únicos. Não existe comparação. Não existe. Deus, quando fez a gente uma única centelha. Nós todos somos um, nós todos somos unidos, mas cada um tem a sua beleza particular. Então, cada um faz a sua escolha. Eu acho, isso é particular da Marinalva, não profissional Marinalva. A Marinalva acha que cada um deve fazer o que tem que fazer mesmo, sabe? Eu não curto muito essa coisa do mais artificial. Eu não gosto, não curto muito artificial. Eu prefiro naturalidade. Mas se tem pessoas que gostam do que é artificial, beleza, ela é feliz, show. É assim que tem que ser, cada um com o seu cada um. O mundo não seria muito melhor assim? A gente não... A questão das redes sociais pode acontecer da pessoa se perder, né? Eu acho que pode não, acontece muito. O problema da comparação. Da comparação, né? A comparação, ela acaba anulando, acaba ali atrapalhando a identidade da pessoa, anulando a pessoa. Eu estou há 10 anos fazendo conteúdo para as redes sociais, e uma coisa que eu percebo até no movimento, na minha movimentação virtual, é que quanto mais autêntica eu sou, mais atenção eu tenho, mais visibilidade eu tenho, mais as pessoas querem me seguir, mais as pessoas querem estar comigo. Por quê? Sabe por quê? Porque você passa credibilidade. Tudo que... Quando a gente mostra credibilidade, você mostra a sua nuance pura. Para que você vai mostrar uma coisa que você não é? Se você consegue seguidor por quem você é realmente, aí sim, você está passando o teu conteúdo de uma forma adequada. Parabéns. E eu entrei nesse assunto para incentivar outras mulheres a viver a sua verdade, a viver a sua história, né? Porque eu vejo muitas pessoas querendo criar, montar, até mesmo para questão de aceitação, para querer ser aceito. Eu sei que eu já sofri muitos ataques na internet, porque quando a gente mostra a nossa história, a nossa verdade, acaba abalando algumas pessoas, acaba chateando algumas pessoas, mas nada melhor do que você viver aquilo que você é, você mostrar aquilo que você é, sem ter que ficar montando um personagem, né?
E eu vejo que as redes sociais, ela acaba conduzindo as pessoas para essa vida fake, para esse... Não que a gente não use, igual você falou, eu uso filtro, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, mas acabo usando filtro. Eu gosto de postar as minhas viagens, mas é 1% da minha vida, né? É só um flash, né? É só um momento, não é a minha vida inteira. E muitas vezes a gente se perde porque a gente pega aquele flash, né? Aquele milésimo de segundo, que é uma foto de uma pessoa, e a gente, que é o palco da pessoa, e a gente traz, e a gente compara o palco das pessoas com os nossos bastidores. Aí eu vejo muitas mulheres, principalmente as mulheres, né? Um apelo muito feminino, né? Adoecendo por isso. Porque eu pego consegui chegar onde eu queria. Eu pego aquele 1 milésimo, né, ali, aquele pedacinho, aquele flash da vida da pessoa, e eu comparo lá com a minha vida lá do dia a dia. E muitas das vezes é aí que a gente começa a se machucar, é aí que a gente começa a se diminuir, é aí que a gente começa a se anular. Muitas das vezes é aí que a inveja nasce, né? Porque a inveja nasce quando a gente se sente menos. E eu queria trazer muito isso, sabe, Marinalva, para as minhas seguidoras, que não é uma foto, só um momento. Ela não é, né? Ela não é a minha vida inteira. Nós estamos em constante evolução. Todos nós estamos em constante progresso. Uma pontinha de um iceberg não mostra o que tem por baixo, não é? Então é importante que a gente olhe a internet, o Facebook, o Instagram, os Reels, né? É importante que a gente veja que aquilo ali é uma forma de expressão, mas talvez não seja a realidade daquela pessoa que tá filmando, né? A gente tem que evitar de fazer comparações. Sim. E se for tudo bem, né? Não, eu acho assim, se você tá mal, você vai ficar olhando pessoas para se comparar, para ficar pior, vai procurar uma terapia. Ou então vai procurar uma palestra para ouvir, alguma coisa edificante, vai procurar um livro para ler que traga um pouco mais de conhecimento, esclarecimento, né? A gente está muito fixado, né? Nessa parte de mídia. Em 2016, eu comecei a cuidar muito da minha imagem, do meu corpo. Comecei a viajar muito. E eu só seguia pessoas com aquela vida perfeita, né? Que para mim eu considerava como perfeita. E aí eu tava com um corpo quase de fisiculturista, mas eu olhava no espelho, eu não achava beleza, eu não conseguia me sentir feliz. E foi aí que eu comecei, eu deixei de seguir todas essas pessoas que só mostravam vitória, que só mostravam sucesso, que só mostravam a parte boa da vida. Eu deixei de seguir todo mundo e eu resolvi contar a minha história. E eu resolvi olhar para trás, olhar para o meu passado e contar a minha história. Porque eu estava passando exatamente por isso. E de repente você também está passando por isso. E isso, Marinalva, que você falou, foi uma verdade que eu vivi. É um conselho muito importante. Eu vivi isso. Eu deixei de seguir todas essas pessoas e eu comecei a olhar para mim, comecei a fazer terapia e assumi também a minha história, contei a minha história. Foi onde eu consegui me movimentar melhor, foi onde eu consegui respirar, foi onde eu consegui me sentir melhor. Tati, eu costumo fazer, isso é uma das técnicas que eu uso no consultório. Todos nós temos uma jornada do herói. Se o pessoal quiser entrar depois na internet, pode buscar. Existe a jornada do herói, tá? E você é a heroína da sua vida. Eu sou a heroína da minha vida. As outras pessoas são os coadjuvantes. Se você se coloca como coadjuvante na sua vida, quem que vai ser importante? Uau! Então, todos nós passamos por ciclos, nós vamos evoluindo. Você passa... Eu gosto muito de dar como exemplo, falar com o pessoal para assistir aquele desenho do Hércules,
da Disney, que é muito legalzinho, é leve, mas tem toda a jornada do herói. Os 12 trabalhos de Hércules são todo um processo de evolução e aprendizagem. Nós passamos por isso. A gente passa por humilhação, a gente passa por dificuldade, tem gente que às vezes rejeita a gente assim, se desvaloriza. Às vezes a gente é rejeitado por um amor e a gente está sempre lutando. A gente pode ficar sentado, chorando na beira do caminho, né? Ou a gente levanta e começa a trabalhar as nossas próprias forças. Nós somos heróis e heroínas das nossas vidas. A gente precisa se ver dessa forma. E já que você falou de amor aí, vamos falar sobre relacionamento. E aquele tal do dedo podre, você comentou, você até chegou a comentar comigo uma outra forma de dizer, como que é o... tem gente que fala assim, meu cupido tá vesgo. O meu cupido tá vesgo, eu tenho dedo podre. Muitas mulheres vivendo sempre a mesma situação quando a questão é relacionamento amoroso. Sai de um relacionamento abusivo, entra em outro relacionamento abusivo, sempre vivendo mais do mesmo. Isso daí é bem complicado de se dizer, porque não é receita de bolo. Tá? Mas existe caso, cada caso é um caso. Mas o que eu posso tentar falar para você é que a base é a falta de autoestima, o trauma do abandono, junto com o trauma da rejeição, e automaticamente isso tudo faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento de uma carência e dependência emocional. Então você está me dizendo que a questão da pessoa sempre estar escolhendo errado é que ela pode ter sim uma questão, um trauma de infância, né? Com certeza. Com rejeição, com abandono. Com o arquétipo paterno, com o arquétipo materno. Com o pai, com a mãe. Marinalva, quando a pessoa começa a buscar o autoconhecimento, começa a fazer a terapia, ela pode dar ferramentas para a pessoa escolher diferente? Com certeza. Com certeza. Tem muita gente cansada de viver mais do mesmo. Sabe por quê? A gente acaba ressignificando tudo aquilo que a gente achava que era a verdade absoluta do nosso passado, porque a nossa criança ela internalizou coisas que ela não tinha capacidade de discernir. Sabe? Então a gente acabou absorvendo crenças limitantes que a gente traz como sequela para a nossa vida adulta. E como verdades, a gente pode falar? Como verdades absolutas, mas crenças limitantes, sim. Então, eu vou encontrar uma pessoa, para mim, que vai cobrir o meu buraco existencial. Só que ninguém cobre o seu vazio existencial. Porque fica uma pergunta, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, e é um tema muito forte entre as mulheres, a gente sempre entra nessa questão, às vezes fala, cara, por que a fulana tá com o ciclano? Cara, por que a fulana aceita viver isso? Então, tem um ganho ali, né? A pessoa, ela tem um ganho emocional para a pessoa estar naquele lugar, né? Quando alguém sempre traz essa questão, eu tenho um ganho ali. É uma menos-valia, uma submissão que também é cultural. A gente sabe disso. A gente sabe que, às vezes, um ato de violência é reproduzido de ancestral para ancestral e aí vai acontecendo, né? A gente sabe disso. E muitas mulheres, elas se submetem por dependência, por carência, às vezes financeira, às vezes emocional. É todo um contexto. A gente tem que avaliar. Como eu falei, não é receita de bolo. O que eu estou vendo muito são mulheres, né? Porque antigamente as mulheres, elas não tinham elas eram dependentes financeiramente, então elas se sujeitavam a muitas coisas.
hoje as mulheres, elas estão liderando aí no mundo profissional. A mulherada tá ganhando dinheiro, mulherada tá cuidando do externo, a mulherada tá toda avançada, toda pra frente, né? E o que acontece? E ainda estão se submetendo, não mudou. Assim, dentro da minha convivência, as pessoas que eu convivo, muitas mulheres dependentes emocionalmente. Então a gente vê que a dependência, se a gente começar a comparar o passado com o presente, a gente vê que a dependência emocional não é tanto aí da parte financeira, porque uma boa parte das mulheres hoje... A dependência não é financeira, é emocional. Isso aí. A dependência, a gente vê que ela não é financeira, que ela é emocional. Então, isso daí tem a ver com a forma que ela se enxerga, com o amor que ela tem dentro dela e como que ela enxerga o amor. Abuso, desrespeito, violência na forma de falar, de tratar, humilhações, isso daí não é uma forma de amar. Por que ela se submete a isso? Talvez ela ache que ela mereça, mas por que ela acha que ela merece aquilo? Né? Então tem a ver com a criança dela. Ou porque eu não mereço, né? Tem muita questão de não merecimento. Eu conversando com uma amiga e ela passou isso pra mim. Eu achava que eu não merecia uma pessoa bacana. Ela falou pra mim, Tati, eu achava que eu não merecia uma pessoa bacana. Ela criou uma crença limitante de menos-valia. E tem uma raiz, né? Tem o trauma infantil. Quando a gente traz uma queixa, por trás daquela queixa tem muita coisa por trás daquela queixa. E um dos motivos de eu estar aqui conversando com você, Marinalva, é que eu quero encorajar essas mulheres a procurar um ambiente seguro para poder se libertar, né? Como foi dito aqui no começo aqui do podcast. Você pode ser um adulto, como a gente falou, você pode ser um adulto sim, livre, né? Mas se movimentar além dos seus traumas e além daquilo que você conhece. Existe um mundo além dos seus traumas. E importante também dizer que desabafo não é processo psicoterápico. A gente tem que entender que conversar com um amigo é uma coisa. Conversar com um familiar é uma coisa. Isso são redes emocionais, redes de apoio. Agora, conversar com um profissional que tem conhecimento técnico, que tem uma possibilidade de alavancar o teu autoconhecimento, é outra coisa. Tem muitas pessoas também que falam, mas terapia é caro, é difícil. Gente, não é tanto assim. A gente tem diversas formas de estar auxiliando, formas de pagamento. Existem atendimentos sociais. Hoje em dia, nas faculdades, existem os atendimentos dentro dos polos de clínicos. Existem as redes municipais que fazem atendimento. Então, quer dizer, se a pessoa precisa de tratamento, busque. Sabe? Quem vai ganhar é você. A gente tem que dar valor para o nosso lado herói, para o nosso lado heroína. A gente tem que buscar auxílio, sem esquecer das redes de apoio, né? Isso me perdi aqui. A terapia, Marinalva, foi um caminho de solução para mim. Eu me tornei, não vou dizer para você que eu me tornei, eu gosto de falar que eu ativei a mulher que eu nasci para ser. Através da terapia, eu ativei muita coisa, me movimentei muito de forma positiva, que eu considero como positiva, e eu gosto muito de incentivar as pessoas, porque foi muito bom, né? Foi muito bom para mim e é muito bom para mim ainda. Eu faço terapia, eu gosto bastante. E como que a terapia me ajuda a resolver questões do meu cotidiano aí, que eu achava, que muitas das vezes eu achava que não tinha solução, né? Então eu me conheço, eu conheço o outro, respeito o outro, mas também me respeito também, né? Se a gente for perguntar para as pessoas... qual é o seu, eu costumo perguntar, né, para as mulheres lá, qual é o seu projeto principal? Muitas das vezes eu pedi para colocar qual o seu projeto, peço para fazer uma lista, qual o seu projeto, quais suas prioridades. Quase nunca ninguém respondeu a minha vida.
a minha vida. Então as pessoas elas sempre estão colocando situações, outras pessoas, questões na frente dela. Pois infelizmente a gente tem uma tendência a esperar a felicidade de fora. A filosofia estoica, ela costuma falar muito uma coisa que eu vou até reproduzir agora, né? Sêneca, ele falava que a gente tem que ter o conhecimento, a sabedoria para saber aquilo que nós temos condição de mudar e aquilo que nós não conseguimos mudar. Saber discernir isso. Na oração da serenidade, eles falam isso também, né? Mas imagina o seguinte, se você achar que você vai ser feliz quando você chegar a um determinado objetivo, você está esquecendo do processo, você está esquecendo do caminhar, você está esquecendo de viver. Então você só vai acreditar na sua felicidade com uma variável externa. E a variável interna que é você? Mas a gente hoje, o ser humano moderno, ele tá muito assim. A gente, olha, o negócio é assim, hoje eu tô aqui, mas eu tô pensando no meu projeto, acabei de pegar o diploma, eu já tô pensando na minha pós-graduação. Eu acabei de botar meu mega ré, mulherada é assim. Eu acabei de botar, não, agora eu preciso fazer minha plástica. Acabei de botar o unhão, que era meu sonho. Não, mas agora eu preciso botar os meus cílios. A gente sempre, a demanda da atualidade não para. Então, não é que você tenha que deixar de sonhar ou querer alguma coisa para sempre se estar melhorando. Mas como que você vive o processo? Você só vai ser feliz quando você chegar lá ou você é feliz hoje? No aqui e no agora? Você acha que seria correto falar que a ferramenta é a gratidão para a gente estar no agora? Com certeza. Se você tem aquela tranquilidade de curtir o momento, por exemplo, você acabou de falar, eu acabei de colocar meu mega hair, agora eu vou colocar meus cílios. Curte o mega hair. Passa a mão no cabelo, penteia. Uau, viu, maravilhosa. Faz um penteado, sabe? Joga pra lá, joga pra cá, curte o mega hair. Eu vejo muito as mulheres, Marinalva, muito reclamona. E às vezes até eu mesmo me pego reclamando de coisas que eu pedi em oração ou que eu trabalhei muito tempo para conquistar. Um exemplo, casa. Meu sonho era ter minha casa e às vezes eu me pego reclamando que eu estou... Você tá compreendendo? Às vezes a gente quer... A mulher sonha em casar. Casou, tá ali e só vive reclamando do marido. E como que a gente pode modificar isso? Primeiro a gente tem que conhecer a si mesmo. De novo, volta a conhece-te a ti mesmo. Por que você não é agradecido com as bênçãos que você tem? Por que é tão difícil querer ver aquilo que está dentro da sua competência? Do teu querer, do teu agir, do teu ter aqui na mão? Por que você quer sempre mais? Qual é essa necessidade de querer sempre mais? Essa falta de realização? Quem que colocou, quem que introduziu essa não realização em você? Você mesmo ou o outro? Isso me pertence ou pertence a outra pessoa? De onde veio isso? Isso é meu? Poderia também, se a gente pode chamar isso de fuga... Uma fuga para você não ser feliz, então você sempre um não merecimento, alguma coisa assim. Eu acho que quando a gente não é grato... Isso tá muito forte nas mulheres, pelo menos nas mulheres que eu convivo. E às vezes eu ainda me pego nisso também e é ruim, porque você nunca tá num ponto de plenitude, de satisfação. Então, se você não está em plenitude, você não está bem com você. Então tem alguma coisa que eu preciso... Tem a ver com autoestima. Não estou dizendo que a gente vai parar a se acomodar, não. A evolução é uma coisa natural, mas ela não dói. Eu não vejo muitas pessoas celebrando, né? Celebrar, né? Essa palavra, eu acho que é a palavra que agradecer, isso, celebrar, agradecer. Estou aqui, uau, que eu estou aqui, que eu estou vivendo isso, que bom, que bacana. Reclamar. Clamar 2 vezes, não é?
Então, o que que é? Você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo. Isso aí. E eu gosto de falar uma coisa, as pessoas não gostam que eu falo, não, mas eu falo e eu vou falar aqui. Quem reclama atrai demônios. Eu costumo dizer isso. Eu já acredito em energia. Eu também acredito muito. Então, se você fica reclamando, você sintoniza baixo, né? E tudo, o universo, ele conspira a seu favor. Se você está sintonizando baixo, você vai... Qual dial que você tá entrando em sintonia? Sim. Eu acho que o universo responde assim, você não está cuidando nem do que você tem. Você quer mais o quê? Você quer o quê, né? Então é assim que funciona. É isso aí. Acho que a gente já estamos finalizando. E aí, Marinalva, qual a mensagem que a gente pode deixar aí para as nossas maravilhosas? Eu acho que todo mundo precisa se ver como heroína da sua própria vida. Busque ajuda. Se tiver difícil para se amar, busque uma ajuda técnica, alguma ajuda profissional, né? Porque vai encontrar um psicólogo que fale a mesma língua que ela, que entenda, que ela consiga sentir a empatia, a sintonia, né? Porque uma frase que o Jung fala muito é: para se tratar uma alma humana, você tem que ser uma alma humana. Então, vamos entender que o psicólogo é um ser humano também, né? Vamos buscar ajuda, vamos acreditar, acredita no processo. Uau, é isso aí. Marinalva, uma coisa que eu escuto muito das mulheres é não conseguir se observar. Está saindo de uma situação, pulando para outra, vivendo o novo, mas não o inédito, e nunca se observando. E uma coisa que aconteceu nas redes sociais é que um influenciador, ele alcançou tudo que ele almejava no externo e ele acabou se suicidando, ele tirou a própria vida. Então, esse assunto está muito em alta. E uma coisa que eu percebi, Marinalva, é que a pessoa que vive mais do mesmo, chega a uma hora que ela não aguenta, que ela não suporta, e que viver mais do mesmo é muito perigoso. E eu estou vendo muita gente viver mais do mesmo. E eu queria fazer um apelo para essas pessoas, que existe um caminho de solução. Eu como eu, Tatiane Faria, né? Eu que tenho esse caminho, essa forma de me comunicar com as mulheres, essa atenção das mulheres, posso falar assim de forma melhor. Eu queria muito, eu escolho ser um grito na minha geração. Para esse tipo de situação, eu escolho ser um grito para as mulheres que há uma solução. E eu gostaria muito que você pudesse colocar isso de uma forma bem objetiva, como profissional, para que essa mulher que está vivendo mais do mesmo, que está cansada, porque cansa. A pessoa que tira a vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor dela, né? Então, para essa mulher que está ouvindo esse podcast, que está ouvindo essa mensagem, para que ela tenha atenção para isso, que ela procure ajuda. Eu quero uma mensagem profissional. Eu vou fazer diferente, tá? Vou falar como ser humano, não como profissional, mas acaba sendo tudo junto. Todos nós nascemos com dons. Todos nós temos talentos. Quando você encontra um talento e você consegue melhorar ele, você começa a ter uma habilidade. Com essa habilidade, muitas vezes você consegue ganhar a vida com ela. Quando você começa a ganhar vida e ajudar outras pessoas, você começa a ter um propósito de vida. E aí você planta sementes. Qual é a semente que a gente quer plantar? Eu acho que todo mundo tinha que pensar nisso. Antes de desistir de viver,
pensa no próprio propósito. Qual é o propósito de vida que eu quero? O que eu queria? O que eu quero? O que a minha criança queria? A minha criança interna, a minha criança interior está feliz? Eu quero resgatar essa criança, eu preciso resgatar, porque todos nós temos uma criança interna, todos nós temos uma criança interior que precisa ser feliz. Se a gente está triste, se a gente está deprimido, se a gente está pensando em desistir, a nossa criança está precisando de colo. A gente precisa resgatar a nossa criança. Busca ajuda. E eu sou a heroína da minha criança, né? É isso aí. Todos nós, quando vencemos, nós estamos de mãos dadas com a nossa criança feliz. Se a nossa criança está birrenta, se a nossa criança está triste, revoltada, violenta, ela está doente. Então, se a gente está feliz, se a gente está criativo, se a gente está produtivo, vivendo em propósito, é sinal que a gente está coerente com a nossa criança e saudável. Então, eu acho que é importante que a gente revise, que a gente busque o conhecimento e encontre o nosso propósito de vida. Muitas vezes a gente está num ponto, num caminho que não está dando certo. Pô, se não está dando certo, faz ninguém está julgando. Às vezes a gente é julgado, mas vamos olhar para dentro de nós. Por que eu não posso rever meu processo e começar por um outro caminho, ir por uma outra vertente, fazer diferente? Então a gente tem que buscar propósitos, motivos para ser feliz. Eu gosto muito de falar, não é porque eu não tive um bom começo que eu preciso ter que eu não posso ter um final feliz. Então eu não tive um bom começo, mas eu posso sim ter um final feliz. Já passei por tantas coisas ruins, mas eu posso sim viver o bom, o melhor, o inédito, o novo e trazer a responsabilidade, né? Porque é uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos que me ajudou muito. Não existem culpados, mas existem responsáveis. Qual a sua responsabilidade com a sua vida? O seu pai, a sua mãe, as pessoas que você conviveu, eles deram para você aquilo que eles tinham enquanto você era criança. Mas a partir do momento que você se torna adulto, o que diferencia o adulto de uma criança? Adulto escolhe e adulto decide. Então, decida viver. Eu gosto muito de falar, ontem eu falei, vou falar hoje de novo, você é uma mulher de decisão ou você é uma mulher de condição? Porque se você for uma mulher de condição, você sempre vai viver na condição de alguém, né? Esperando alguém te amar, esperando alguém te valorizar, esperando alguém fazer algo por você. Mas quando você é uma mulher de decisão, você decide o que é melhor para você. Parabéns. É isso. É isso aí. É isso aí. No podcast de hoje, eu peguei um código daqueles, viu? Olha, frequência. Se você só reclama, se você só tem pensamentos negativos, a sua frequência vai ficar aqui. Mas agora, se você começar a se movimentar para o mais, a sua frequência ela vai aumentar, a sua energia vai aumentar e coisas boas, novas, inéditas vão te encontrar. Uau, como pode melhorar? Marinalva, sua maravilhosa, como foi bom estar com você. Um momento de consciência avançada. Foi muita contribuição para mim, gente. Tô saindo daqui de alma cheia, com a minha alma lavada. E eu tenho certeza também que foi muita contribuição para as minhas maravilhosas. Encerrando aqui o nosso primeiro podcast, agradecendo aqui a doutora Marinalva Caetano. E até o próximo, viu? Obrigada.